medo do quê? Você tem medo de quê? Algumas pessoas têm medo pavoroso de altura, outros têm medo de baratas. Alguns têm medo da morte, outros têm medo de ficarem incapacitados por algum motivo. Alguns têm medo do diabo, outros têm medo da marca da besta. Alguns chegam até a ter medo de Deus, nosso Pai. Outros têm medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Agora, basicamente, todos têm medo da morte. E todo medo é relacionado direto ou indiretamente com a morte. É só nós observarmos como a atual pandemia que nós estamos vivendo transformou-se em neurose coletiva e transformou-se num pandemônio. Mas será que os nossos medos, meus irmãos, eles são justificáveis? Será que os medos que nós sentimos combinam com um cristão? Vamos ver o que nós podemos aprender a respeito disso no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 10, a partir do verso 28, quando a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: e não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Por acaso não é verdade que se vendem 2 pardais por alguns centavos? E mesmo assim, nenhum deles cairá no chão, se não for da vontade do vosso Pai. Quanto a vós, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não temais, vós valeis bem mais que muitos pardais. Até aqui, vamos ao Senhor mais uma vez em oração, curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã. Nos auxilia, Senhor, que o Teu nome possa ser glorificado. Me ajuda, Senhor, a não abrir a boca para falar nada contrário à Tua Santa Escritura. Ilumina-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito, para que nós possamos nos aprofundar nas grandes pérolas, nas profundezas da Tua Palavra, e que isso seja guardado em nossos corações. Nos ajuda a entender as exortações e receber o consolo da Tua Santa Palavra. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio e nos auxilia a caminhar sem medo de nada, temendo apenas aquele que é digno de todo louvor e todo temor. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos na última exposição que o servo ele não é maior do que o Senhor e por isso ele deve aprender com o seu Senhor. E, portanto, deve ser suficiente para nós, como servos, sermos tratados como o nosso Senhor foi tratado. Vimos ainda a primeira de 3 razões pela qual nós não devemos temer. Porque tanto a nossa sinceridade, a sinceridade dos discípulos, quanto a maldade daqueles que perseguem a cruz de Cristo e os seus discípulos serão trazidas à plena luz. E por fim nós vimos que até esse dia glorioso chegar, nós devemos pregar o Evangelho com esperança e com confiança, sabendo que mesmo afligidos por inúmeros males, nós não estamos sozinhos. Pois se nós sofremos com Cristo, nós esperamos também sermos glorificados com Cristo. Hoje, nós veremos as outras 2 razões pelas quais o Evangelho deve ser proclamado sem medo, mesmo sob qualquer perigo e sob qualquer ameaça. Primeiro, porque devemos temer somente a Deus, não temendo então homem algum, pois o máximo que os homens podem nos fazer é nos matar. O crente piedoso, ele não teme a morte. Antes, ele teme aquele que é mais poderoso e exerce juízo depois da morte.
Segundo, porque o nosso Pai é soberano, e meus irmãos, é tão soberano que absolutamente nada ocorre fora da sua vontade, nem mesmo a morte de um insignificante passarinho. Será que nós acreditamos nisso? Assim, a vida de todo crente está diante de Deus, e como custou o sangue do seu Filho, estas vidas são muito caras e preciosas a Ele. Esse é um excelente tema para a nossa 100ª exposição de Mateus. Exposição de número 100, como o tempo passa. Esses dias veio uma lembrança da primeira ministração em Mateus. Que Deus nos ajude. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós não devemos temer homens, pois eles podem apenas matar o corpo. A primeira verdade é clara, porém é assustadora. Sim, eles podem matar o corpo. Nós temos visto isso ao longo da história. E nós olhamos isso nas páginas das Escrituras e elas nos apontam, além de todos os mártires, para Cristo Jesus. Sim, eles podem matar o corpo. Jesus, ele não nega isso, meus irmãos, mas ele ordena que nós não tenhamos medo disso. Se nenhum pardal morre sem ser a vontade do Pai, nós temos que entender que pardais morrem. Se nenhum pardal pode cair por terra morto, nós vimos que pardais morrem. Então, eles morrem por causa da vontade do nosso Pai. Descontando Judas e João, Judas o traidor que se enforcou, e João o apóstolo amado, que algumas tradições afirmam que ele morreu na ilha de Patmos, há algumas tradições contrárias que dizem que ele foi sim martirizado, mas vamos ficar com a clássica. Tirando então João, que não foi martirizado, e Judas que se enforcou, todos os outros apóstolos foram martirizados. Inclusive Paulo, o apóstolo fora do tempo, e o último apóstolo. A lista dos mártires, ao longo da história da igreja, ela é tão extensa, meus irmãos, que somente Deus pode contar essa lista. As igrejas de hoje, elas são fundamentadas na doutrina dos apóstolos. Mas no meio da argamassa dessas edificações há muito sangue, há muitas lágrimas, há muito dor. Esses homens, eles estiveram diante de inimigos que podiam matá-los, mas eles estavam também diante de Deus. E mesmo com a morte se aproximando, morte às vezes tortuosa, doída, difícil, longa, sacrificante, mesmo assim eles tiveram muita coragem. Mas o que foi que os fez corajosos até a morte? Meus irmãos, observemos que Jesus não promete livrá-los da morte, mas ordena que a desprezem. Desprezar a morte. Isso, meus irmãos, entendam. Se vocês entenderem só isso, hoje eu já estou feliz. Isso é algo muito maior do que ser livrado da morte, porque morrer nós todos morreremos. Mas, se nós não temermos a morte, ela perde o seu poder sobre nós. A morte tem poder sobre nós porque nós tememos. Nós valorizamos demais a nossa vida. E das piores maneiras possíveis, porque deveríamos valorizá-la entregando ao serviço do nosso Senhor Jesus Cristo e à glória do seu santo nome. O Senhor diz para nós desprezarmos a morte, isso porque a morte física não é uma tragédia para o crente, meus irmãos. Pelo menos não deveria ser. Será que é uma tragédia para você? Quando você pensa no dia que vai morrer, como que você pensa? Você se apavora? Talvez você até diga assim, não quero nem pensar nisso, deixa para lá. Está muito longe. Será que está longe? Eu sempre digo isso, eu posso nem mesmo terminar esse sermão.
A morte não pode ser uma tragédia para o crente. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vivia numa dúvida. Ele não sabia se ele preferia morrer e estar com Cristo, que era muito melhor, ou se ele preferia estar com Cristo e estar trabalhando na igreja para o benefício dos irmãos. Entende isso? Nós, ao morrermos, nós seremos libertos de uma vez por todas da dor, irmãos. Nós fugimos, igual o diabo da cruz, da dor nessa vida, mas a morte é aquilo que vai nos tirar da dor de uma vez por todas. Vai cessar a dor, vai cessar a miséria, vai cessar as angústias, vai cessar as aflições. Mas todos esses sentimentos ainda são de escapismo. O principal que vai cessar é o pecado. Quando nós atravessarmos aquele rio, estivermos na companhia do Senhor, nós não poderemos mais pecar. E só isso já deveria fazer com que nós olhássemos para a morte com olhos um pouquinho mais agradáveis. Eu não quero morrer hoje, tudo bem, eu não quero morrer hoje, mas o dia que eu morrer, eu não vou mais pecar. O dia que eu morrer, eu não vou mais pisar no sangue precioso do meu Senhor e Salvador. Nós iremos a Deus, irmãos, veremos o Senhor ressurreto, veremos como Ele é face a face. Ir a Deus é completar o propósito da criação. E qual é o propósito da criação? Nós fomos criados para a glória de Deus. E lá nós nos alimentaremos constantemente e seremos elevados constantemente, aprendendo mais e mais sobre aquele que é infinito. Essa é uma boa ideia de eternidade. Portanto, aquilo de pior que os homens podem fazer para nós é nos enviar para o lar. Compreende isso? Eu vou te matar. Tudo bem. Esse é o pior que você pode fazer? Não, eu vou te judiar antes. Tudo bem. Se o meu Senhor recebeu uma coroa de espinhos, o que você vai fazer? Mas no final eu vou te matar, não importa. Tudo bem. A morte perde o poder. E notem o seguinte, eles só podem nos matar se o Senhor permitir. Não é quando eles querem, não é quando eles planejam. É quando o Senhor permitir. É quando o Senhor disser, basta. Eu quero esse filho perto de mim. Basta. Eu quero este filho aqui na minha frente. O meu nome foi glorificado na sua vida e agora ele vai dividir comigo a glória eterna. Basta. Até lá, meus irmãos, ninguém pode nos tocar. Calvino, ele diz o seguinte: para estimular os seus discípulos a desprezar a morte, Cristo emprega o argumento muito poderoso de que esse elevador frágil e perecível deve ser pouco considerado pelos homens que foram criados para uma imortalidade celestial. A declaração, ele continua, equivale a isto, que se os crentes considerarem com que propósito nasceram e qual é a sua condição, eles não terão razão para ser tão fervorosos em desejar uma vida terrena. Meu irmão, qual é o propósito que você nasceu? Dependendo do propósito, é bom você se agarrar nessa vida mesmo, porque isso é tudo que você tem. Agora, se o seu propósito é glorificar a Deus, a morte não é nada. O cristianismo vivido piedosamente pode conduzir ao martírio, como Paulo escreve: todos aqueles que viverem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não é talvez, é serão perseguidos. Todavia, toda a nossa vida está nas mãos do nosso Deus, não nas mãos dos nossos inimigos. Hugh Latimer,
Ele foi chamado certa vez, ele era um pregador inglês, para pregar diante do rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII era um homem tranquilo, um homem bom, ele só era um pouco cruel e um pouco libertino. E como é que você vai pregar diante de um homem libertino e cruel ao mesmo tempo? Era um homem tranquilo que tinha apenas 6 esposas e mandou decapitar 2 dessas porque não se agradou mais. E aí você é chamado para pregar diante desse homem. Latimer, então, ele inicia o sermão dizendo assim: Latimer, estás para pregar diante do elevado e soberano Henrique VIII, que pode, se achar bom, tirar-te a vida. Cuida bem do que vais dizer. Mas Latimer, lembra-te que vais falar ao mesmo tempo diante do Rei dos Reis. Cuida que não digas nada para ofender o Senhor dos Senhores. Essa é a posição que nós devemos ter diante dos inimigos que querem silenciar o Evangelho. De fato, o pastor sobreviveu a esse sermão. Está certo que ele foi queimado vivo um pouco mais tarde, mas somente após a morte deste homem. O que nós aprendemos com isso? Que as nossas vidas estão na mão do Senhor. E de lá ninguém tira, e nós só somos martirizados ou caímos mortos como um pardal quando o Senhor quiser. Nós respiramos até o momento que o Senhor ordenar. Quem, pergunta o Senhor, quem pode aumentar a sua vida? Um côvado sequer. Nós lemos em Hebreus 13 o seguinte: Por isso, podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é o meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? No máximo eles podem nos matar. Bonhoeffer, o pastor luterano martirizado por Hitler, ele escreveu o seguinte, por isso o testemunho dele tem valor: não pode haver temor de seres humanos. Eles pouco mal podem causar aos discípulos. Seu poder acaba com a morte do corpo. Os discípulos deverão vencer o temor da morte com o temor a Deus. Isso nos leva ao segundo ponto. Devemos saber então, meus irmãos, a quem nós devemos temer. E um teólogo escreveu que nós temos a tendência de evitar pensar meditativamente sobre o temor a Deus. E não há nada mais importante do que aprendermos disso. E é um conselho que eu dou para os irmãos: tire hoje, nós ainda não temos os cultos à tarde, tire hoje, já começa a ensaiar o seu culto no final do dia. Vá ver o pôr do sol, se nós tivermos sol até lá, sente numa cadeira confortável, pegue a sua Coca-Cola, a sua bebida predileta, a sua taça de vinho e medite um pouco a respeito do temor a Deus. Pergunte-se a você mesmo: eu temo a Deus? E depois pergunte o seguinte: eu temo somente a Deus? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nos ensina Provérbios 9. E o conhecimento do santo é entendimento. Quem nós devemos temer? Nós devemos temer aquele que é poderoso para destruir corpo e alma. Tiago, ele escreveu o seguinte: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e pode destruir. Tiago 4, um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Entendem como está próximo daquilo que Jesus falou? Aquele que pode destruir não só o corpo, mas o corpo e a alma no inferno. Quem é aquele que pode destruir, meus irmãos? Nós devemos aprender que é Deus, não é Satanás. Eu achei muito interessante quando eu comecei a estudar esse verso, a quantidade de homens que se dedicaram a dizer que era Deus e não Satanás. E isso significa o seguinte, que muitas pessoas e muitos líderes e muitos pastores estão ensinando em lugares que nós devemos temer aquele que pode destruir o corpo e a alma no inferno, e esse seria Satanás. Isso é tão errado, que se eu falar alguma coisa eu peco.
Primeiro, é a Deus que nós devemos temer. Primeiro, porque jamais devemos temer a Satanás, meus irmãos. O nosso Senhor Jesus Cristo jamais disse isso. Nós não encontramos tal instrução em nenhuma página da Bíblia. Muito pelo contrário, o que nós vamos encontrar na Bíblia é o seguinte: resisti ao diabo e ele se afastará de vós. E as pessoas se confundem. Porque a Bíblia diz, fugi de toda aparência do mal e resisti ao diabo. E o que as pessoas fazem? Elas fogem do diabo e tentam resistir à aparência do mal. E ficam diante da tentação igual Eva, observando a árvore do conhecimento do fruto. A árvore do conhecimento do bem e do mal, perdão. E ficam olhando o fruto. E ficam admirando o fruto. E ficam dizendo, não, eu não vou desejar. Não, eu vou aguentar, eu não vou pegar. Não, eu vou resistir. Não, foge da aparência do mal. Mas de Satanás, resista. Ele foge de vós. Segundo motivo é que Satanás, meus irmãos, ele não pode destruir mais do que o nosso corpo. Compreende isso? Jó, livro de Jó. Satanás e Deus conversando sobre Jó. Satanás só pode fazer a Jó aquilo que Deus permite, e Deus é muito claro: não toque no corpo. Depois, toque no corpo, mas não lhe tire a vida. Nós encontramos Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 5 e dizendo o seguinte: entreguem este homem a Satanás para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Meus irmãos, nem a alma, nem a vida o Satanás pode dar ou pode tirar. Entendamos que o inferno não é administrado pelo demônio. As pessoas têm essa ideia que o diabo governa o inferno. Não, irmão, o inferno foi feito para punir eternamente o diabo e os seus anjos. Ele não administra nada. Ele vai estar pagando o preço do seu orgulho eternamente. Aprendemos que a morte física não tem um caráter final com isso que o Senhor ensina. Ou seja, nós temos diante de nós a doutrina da imortalidade. O termo alma, ele designa aqui a parte imaterial e invisível da vida. Notem que Gênesis capítulo 2, verso 7, quando está falando sobre a criação do homem, o texto diz o seguinte: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O que ele formou no homem? Isso, o corpo. Quando nós morremos, é costume de nós lembrarmos disso, né? Pó volta ao pó, o corpo vai ao pó. Então, Deus formou do pó da terra o corpo. E aí o que ele faz? Soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E aí o que aconteceu? O homem tornou-se alma vivente. Alma. Portanto, a expressão corpo e alma significa a integralidade do ser. O ser completo, o ser total, é a existência ou a vida completa, que tanto inclui como ultrapassa o físico, vai ao imaterial, a nossa essência. Nem os nossos inimigos humanos, nem o diabo podem tocar em nossa alma, o nosso ser eterno, integral. Não podem tocar. Nós reforçamos assim que o poder dos inimigos é limitado. Eles não podem tocar o nosso eu como um todo, podem tocar em parte dele. Nós aprendemos então que há uma imortalidade bendita e uma imortalidade maldita. Quando morremos, nossa alma não dorme como ensinam alguns. Não entra num repouso, está dormindo até aquele glorioso dia. Não, meu irmão, a alma do crente vai para Deus. Hoje ainda estarás comigo no paraíso, disse Jesus para o ladrão que tinha se convertido. E essa alma, junto com os demais, com os outros irmãos, com os outros salvos por Cristo Jesus, aguarda a ressurreição para a vida. Essa é a bendita imortalidade. A alma dos santos ressuscitará em um corpo glorificado e gozará plenamente a eternidade com o Senhor.
Mas, irmãos, há também uma imortalidade maldita. A alma dos pecadores impenitentes, ela aguarda em agonia o dia da ressurreição. Nós vemos Jesus falando isso. O rico pede para Abraão deixar Lázaro molhar pelo menos, como eu molhei a língua agora, pelo menos molhar a ponta da língua dele, porque ele está em agonia, aguardando a ressurreição. Os ímpios, eles ressuscitarão, mas eles ressuscitarão para a segunda morte. Isso é terrível, irmãos. Esses miseráveis, eles não ressuscitarão para a vida, mas para um estado de morte eterna. Eles serão destruídos por Deus no inferno. Vamos desenvolver isso que eu acabei de falar. O termo perecer que Jesus usa, ou destruir, e eu prefiro destruir. Esse termo destruir não significa a destruição completa como um aniquilamento da existência. Destruir no inferno não significa, puf, acabou. Destruir, acabou, não existe mais. Não. Não é assim, mas é um castigo eterno. É uma destruição eterna e contínua nesse lugar chamado Geena. Geena, na realidade. Jesus usa essa figura. O que é o Geena? O Geena é traduzido como inferno. Era um vale fora da cidade e era um lugar onde se queimava o lixo da cidade. E os irmãos, se já viram um aterro sanitário, sabem que aquilo fica queimando constantemente. E queimava-se ali também animais mortos e até às vezes pessoas. Você assassinou alguém, está tranquilo, joga lá, desaparece com o corpo. Então era um lugar de putrefação, de morte e de combustão constante. O fogo do Geena não se extinguia. Destruir no Geena é arruinar o propósito criacional, ou seja, aplicar esse castigo eterno sobre a pessoa. Aqueles que deveriam glorificar eternamente ao nosso Deus, eles queimarão eternamente num fogo que não se extingue. É uma imagem forte, fortíssima, mas foi exposta pelos santos lábios do Salvador e do Criador. E daquele que é dito que é o amor. Essa destruição no inferno, como nós já vimos, ela é feita exclusivamente por Deus, mas ela somente ocorrerá quando a alma estiver unida ao corpo de maneira inseparável após a ressurreição. Compreende isso? Nós morremos, vamos ao seio de Abraão, como Jesus falou. Nós aguardamos, acordados, não dormindo, aguardamos a ressurreição. Aqueles que estão fora de Cristo, por outro lado, ficam num lugar onde são afligidos e aguardam também a ressurreição. Só que a ressurreição para eles não vai ser a glória final, mas vai ser a condenação final. Eles estão distantes de Cristo, distantes totalmente da vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A vida está distante deles e o dano da separação, da estrutura básica, do motor, do combustível, daquilo que fornece vida para as nossas pessoas, vai estar distante deles eternamente. Mas eles ainda vão ser punidos e sofrerão eternamente o dano da segunda morte. Além desse dano de estar separado da vida, que é o dano da segunda morte, eles sem descanso, pois o corpo e a alma estarão inseparavelmente unidos. Eles sem descanso sofrerão punição. As pessoas fazem brincadeira com o inferno, meus irmãos. Aflições físicas que poderiam matar e que matariam qualquer ser humano, lá não poderá mais matar. Corpo e alma estão unidos. Aflições físicas que fariam com que a alma saísse do corpo, não vai mais fazer sair, e eles vão experimentar eternamente essa agonia.
e a morte fugirá deles. Eles buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Eles sofrerão indescritivelmente. Então, meus irmãos, nós devemos aprender que todos ressuscitarão, uns para a vida, outros para o dano da segunda morte. E sabendo disso, nós devemos perguntar a nós mesmos, de maneira sincera, aonde que nós passaremos a nossa eternidade. Nós devemos perguntar de maneira sincera a quem nós devemos temer: a homens, ao diabo ou a Deus? Não temais o que podem fazer os homens, mas temei aquele. Meus irmãos, a mensagem foi dura até agora, mas não é uma mensagem dura. Mas nós temos que ser chacoalhados. Não é uma ameaça que Jesus está fazendo. Ele está enviando os discípulos, ele está fortalecendo os discípulos. Ele está dizendo para os discípulos o seguinte: vocês vão passar por muitas adversidades. Não temam o homem. Temam somente a Deus. Não é uma ameaça, é um encorajamento. Temer a Deus não é um medo ou um desespero trêmulo, mas sim um cuidado reverente para não entristecer de nenhuma maneira o santo Deus. Um teólogo luterano escreveu isso. Temer a Deus é amá-lo. E amar a Deus lança fora todo medo. Pois no amor não há temor, diz João. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. O que João está querendo dizer com isso? Esse temor é medo de condenação, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, para esses e somente para esses e para todos esses, portanto, já não há mais condenação. Agora, eles lançam fora o medo, eles ficam com temor, porque eles sabem que estão na mão de alguém poderoso, alguém totalmente santo, e alguém que poderia destruí-los, mas que não vai destruí-los. E não vai destruí-los por quê? Porque os amou primeiro e entregou o seu Filho. O perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Assim, aquele que teme a Deus, ele não tem mais nada a temer. Todos os medos foram embora. O verdadeiro temor lança fora todos os demais medos. O puritano Thomas Watson escreveu que quem teme a Deus não teme a mais ninguém. Ter medo dos homens, meus irmãos, é algo destrutivo. Nós pecamos por medo dos homens, nós mentimos por medo dos homens, nós andamos com más influências por medo dos homens, nós fazemos bobagens por causa dos homens, nós queremos mostrar que nós não somos os puritaninhos, que nós somos um pouquinho mais inteligentinhos, que somos mais excelentes, que somos descolados, que andamos nesse mundo, seguindo o rumo desse mundo, dando-se e entregando-se em casamento, porque todo mundo faz, então nós também fazemos. Isso é temer os homens. Isso é temer o que eles vão falar de nós, o que eles podem fazer conosco. Mas temer ao Senhor é algo construtivo. Como o puritano Matthew Henry escreveu: aqueles que temem verdadeiramente a Deus não precisam temer o homem. E aqueles que temem, prestem atenção nisso, e aqueles que temem o menor dos pecados não precisam temer a maior dificuldade. Repito, nenhuma condenação há. Se você teme a Deus, você teme entristecê-lo de qualquer maneira. Você teme pisar no seu precioso sangue derramado por você quando você ainda era inimigo. E se você teme a isso, se você tem esse temor, o pecado te aflige e você vai fugir do pecado. E você vai lutar contra o pecado. E você vai lutar contra o pecado até o sangue, se for necessário. E você não vai ter mais nenhum temor. Nem vai temer nenhuma dificuldade. Que dificuldade você terá? Você está no centro da vontade de Deus. Assim, devemos temer desonrar ao Deus Todo-Poderoso.
Calvino escreve o seguinte: como Deus é o guardião da nossa vida, nós podemos confiar com segurança em sua providência. Mais do que isso, nós o injustiçamos se não lhe confiarmos a nossa vida, que ele tem prazer em levar ao seu cargo. Se nós não confiamos em Deus, se nós não entregamos a nossa vida a Deus, se nós não tememos somente a Deus, nós o injustiçamos. Entende isso? Temamos, meus irmãos, pecar contra o santo. Como que nós pecaremos contra o amor? Como que nós pecaremos contra o amor? Ele é poderoso para destruir. Ele é poderoso para destruir, mas é misericordioso com os seus. Aquilo que nós merecíamos, Ele não derramou sobre nós e não vai derramar sobre nós, porque Ele derramou sobre o Seu Filho no Calvário. Como que nós pecaremos contra o amor? Aquele que é poderoso para destruir, Ele é gracioso conosco, Ele é gracioso para com os seus. Aquilo que nós não merecíamos, que é a salvação, o perdão dos pecados e todas as graças que advêm de nós sermos cristãos e sermos em Cristo adotados e feitos co-herdeiros. Tudo isso foi dado por graça, graça. Como que nós pecaremos contra o amor? Ele é poderoso para destruir, mas é amoroso com os seus. Ele é amoroso conosco, irmãos. Ele deixa que as coisas aconteçam na medida da força que Ele nos deu para suportarmos. Ele deixa que as coisas aconteçam na medida para que nós sejamos modelados e santificados na nossa peregrinação. Ele permite que as coisas aconteçam e melhor, Ele determina que as coisas aconteçam para que o Seu nome seja glorificado em vasos de barro. Isso nos leva ao terceiro ponto, que é a terceira razão que Jesus apresenta para nós não temermos nada. O Pai é soberano. E eu amo falar sobre soberania. O Pai é soberano. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 18, diz o seguinte: as obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. Todas as suas criaturas e todas as ações de todas as suas criaturas para a sua glória. A Confissão Belga, no artigo 13, de uma forma um pouquinho mais poética, diz o seguinte: cremos que o bom Deus, depois de ter criado todas as coisas, não as abandonou, nem as entregou ao acaso ou à sorte, mas que as dirige e governa conforme a sua santa vontade, de tal maneira que neste mundo nada acontece sem a sua determinação. E as obras dele, que ultrapassam o entendimento humano, nós não queremos investigá-las curiosamente, além da nossa capacidade de entender, mas adoramos humildemente e piedosamente a Deus em seus justos julgamentos que nos estão escondidos. Contentamo-nos em ser discípulos de Cristo, a fim de que aprendamos somente o que Ele nos ensina em Sua palavra, sem ultrapassar esses limites. Soberania é glorioso, irmãos, e nós devemos nos dedicar. Tira hoje para pensar sobre o temor, tira amanhã para pensar sobre a soberania. O Todo-Poderoso, Ele está totalmente comprometido com o cuidado dos seus filhos. Não temamos circunstância alguma, pois a nossa vida é preciosa para Ele e cada crente está sob os seus cuidados plenos e exaustivos. O que é exaustivo? Não é que cansa Deus, não é que Deus fica cansado de cuidar da gente, embora a gente dê um trabalho danado. Não é isso. Exaustivo é que em todas as circunstâncias não fica nada. Não há nada da nossa vida que está fora do controle de Deus. Nada.
Isso não é libertador, irmão? Se você compreende isso, já é o primeiro passo. Agora, se você compreende isso e crê nisso, para viver dessa forma, o que você vai temer? Assim, aprendamos que nada ocorre fora da vontade de Deus. A soberania de Deus, meus irmãos, ela não está limitada a questões de vida ou morte, porque até mesmo os fios do nosso cabelo estão contados. Dizem que Deus, ele não se preocupa com detalhes. Já ouviu isso? Apesar que, vamos abrir um parênteses aqui, os nossos irmãos pentecostais e mais animadinhos, eles se interessam, eles dizem que Deus se preocupa com detalhes, e eles vão em detalhes de forma tão pitoresca que aí vira uma festa, né? Vira um negócio meio estranho, desafina com a sinfonia maravilhosa da Escritura, dizendo que Deus ordena todas as coisas. Mas é comum dizerem, principalmente filósofos e estudantes de ciências humanas, que Deus ele se preocupa, se é que ele existe, que ele se preocupa apenas com as grandes coisas e não com detalhes. Mas, meus irmãos, Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Jesus está nos dizendo que a soberania contempla até os mínimos detalhes. Mínimos. Sem ser da sua vontade, nem mesmo um pardal ou um fio de cabelo podem cair. Notem, sem ser da sua vontade, não é só conhecimento. O texto não está dizendo que Deus conhece. O texto não está dizendo que Deus consentiu, que Ele permitiu. Ele não está permitindo nada, Ele não está conhecendo nada, Ele não começa a conhecer porque Ele conhece desde antes da fundação do mundo, quando Ele determinou todas as coisas, e o seu plano vai sendo executado maravilhosamente bem, e todas as coisas, incluindo os pequenos detalhes, estão contemplados nesse plano maravilhoso. Não é conhecimento. Jesus está ensinando que Deus providencialmente controla o tempo e as circunstâncias de eventos insignificantes, escreveu MacArthur. Insignificantes. Isso nos dá segurança de que se Ele se preocupa dessa forma com as coisas que são insignificantes, também dirige os assuntos maiores. Não é verdade? A palavra nos ensina que Ele enumera as estrelas, chamando todas pelo seu nome. Salmo 147. Você já olhou para o céu, num dia à noite, sem nuvens? Se você teve a oportunidade, eu não tive ainda, de olhar com um telescópio, alguma coisa assim, aquela imensidão, Ele conhece, Ele chama elas pelo nome, e elas se apresentam para louvor da sua glória. Você sabe quantos fios de cabelo você possui, meu irmão? Já parou para contar? Quem aqui já contou seus fios de cabelo? Que eu quero mandar internar. Ninguém, né? Fios de barba, né? Eu já estou quase numa luta, mais barba que cabelo. Amém. Irmãos, um ser humano saudável, um ser humano normal, saudável, ele perde cerca de 90 fios de cabelo por dia. É bastante. Vamos supor, eu não sei quantos um ser humano saudável tem. Nem preocupei-me em pesquisar isso, confesso para os irmãos. Eu só sei que 90 é a perda saudável diária. Vamos dizer que isso seja apenas 1/10. E se é 1/10, nós temos então 900 fios de cabelo. A gente tem mais, mas vamos contar como 900 só para ilustração, né? Olha ao redor. Dá uma olhadinha ao redor. Tem bastante 900 aqui, né? Agora imagina o seguinte, imagina o bairro do Garcia, imagina a cidade de Blumenau, imagina o estado de Santa Catarina, a nossa nação, o Brasil, o nosso continente. Pensa nos mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Todos contados.
É um texto que às vezes a gente olha com... passou, deixa eu ver outra coisa aqui. Não falou comigo. É um texto que devia nos humilhar. Todos contados. Contados, meus irmãos. A gente tem que aprender a pesquisar o que os termos querem dizer. Contados. Ele está num tempo verbal que indica uma ação completa, com resultados que prosseguem no presente. O que isso significa? Que os nossos fios de cabelo não foram contados uma vez, um dia, mas que eles estão sempre contados. E esse sempre contados significa que as nossas vidas, incluindo os nossos fios de cabelo, estão sob o seu mais absoluto controle. Não é que ele está contando. Nós temos barbeiros aqui na igreja, nós temos cabeleireiros aqui na igreja. Cuida quando vocês cortam o cabelo. Corta com cuidado, corta com atenção. Não vai cortar mais. Quantos pardais nós vimos hoje, meus irmãos? Aqui pelas janelas da nossa igreja, se você olhar para fora, na copa das árvores, nos telhados que aparecem, talvez nós sejamos capazes de enxergar uma dúzia deles. Mas não, deixa a janela lá, olhem para cá, por favor. Deixa a janela, era só para dar uma olhadinha, volta aqui em mim. Esse termo pardais, ele é melhor traduzido lá em Lucas. Aliás, não é que o termo é melhor traduzido. A expressão em Lucas é mais sublime, como nós lemos na liturgia. É cheia de ternura. Nós devemos ler esses pardais como passarinhos pequenos. Não cai um passarinho pequeno. Eles eram utilizados como alimento e sacrifício. Eles eram os mais baratos do mercado. Eram os alimentos dos pobres e sacrifício dos pobres. Eles eram vendidos por um asse. Isso dá 1,16 avos de denário. Cerca de meia hora de trabalho. Eles eram tão baratos que o texto diz que eles custavam um cetil, uma moedinha. Lucas, como nós lemos na liturgia, ele fala que com 2 cetis, com 2 moedinhas, você comprava 4 e ganhava o 5º de brinde. De tão barato que é, de tão insignificante que é. Mesmo sendo tão baratos, e mesmo sendo tão insignificantes, os nossos fios de cabelo e os pardais, o Criador deles, o nosso Pai, está envolvido nas suas vidas. Você compreende isso? Cada um deles, cada um desses pequenos passarinhos está sob a vigilância do nosso Pai. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos, que a nossa saúde, que o nosso pão de cada dia, que a nossa própria vida depende inteiramente do Senhor. Como o bispo Raio escreveu, corpo, alma e caráter, tudo está entregue aos cuidados do Senhor. Nenhuma enfermidade nos poderá atingir, ninguém nos poderá ferir, a menos que Ele permita. Podemos dizer, continua o bispo, podemos dizer confiadamente a tudo quanto nos ameace. Preste atenção aqui, olha para mim. Podemos dizer confiadamente a tudo quanto nos ameace. Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não fosse dada. João, capítulo 19. Você entende o que Jesus disse, irmão? Você está compreendendo isso? Será que nós realmente entendemos isso? Será que nós realmente cremos na Bíblia? Você crê na sua Bíblia? Nós cremos quando nós lemos Jesus falando a Pilatos: olha, escuta, presta atenção, homem. Nenhuma autoridade tu terias sobre mim se de cima não fosse lhe dada. Que ousadia! Aí tem gente que vem dizer que Jesus temeu a morte. Não sabes que eu tenho o poder de te libertar? Ou de te matar? Filhão, presta atenção. Tu não está entendendo. Nenhuma autoridade tu teria sobre mim. Tu não estaria nem respirando. Nós cremos que da mesma forma, nada teria poder e que ninguém teria autoridade sobre nós se não fosse dados lá de cima. Você consegue crer nisso?
Porque se você crê nisso, o que você vai temer? Nós cremos no livro de Jonas, meus irmãos. Você já leu Jonas, né? Espero que sim. Se não leu, vai ler hoje, por favor. É curto. O que o livro de Jonas nos ensina? Presta atenção. O profeta é chamado para pregar numa nação ímpia, mas o profeta, ele quer fugir da presença de Deus. Ele acha que ele tem livre-arbítrio, ele se manda, ele dá no pé. Aí Deus vai atrás dele para começar a ensinar lições de graça. A primeira lição é que ele está num navio e uma forte tempestade começa a causar uma aflição tão grande que parece que o navio vai naufragar. Parece que vai quebrar em dois. O que você aprende aqui, meu irmão? O tempo, o clima está sob o controle de Deus. Deus enviou aquela tempestade. Mas não acaba. Aí Jonas fala para os marinheiros, não, isso aí é por causa de mim, porque eu desafiei Deus ali, eu quis fazer do meu jeito, ele quer do dele, vamos ver como é que fica. Me joga na água que tudo vai ficar tranquilo. Eles jogam na água, o que acontece? Imediatamente a tempestade cessa. Por quê? Porque a tempestade está sob o controle de Deus, a natureza. Jonas está boiando um peixe grande, o engole. O engole, mas não o digere. E lá do interior desse peixe, Jonas faz uma das mais lindas orações que as Escrituras nos trazem. É de lá que nós tiramos a minha salvação. Pertence ao Senhor. Jonas 2,9. E Deus dá ordem para o peixe vomita Jonas na praia. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Que os animais criados estão sob o controle de Deus. Eles vão até onde Deus permite que eles vão. Não conjuguei certo, mas os irmãos vão entender. A história acaba aí? Não, Deus não tinha acabado ainda. Jonas vai, prega, a cidade se arrepende, Nínive. Jonas fica sentidinho, porque, puxa, eu sou judeu, como é que Deus está salvando quem não é judeu? Aí vai sentar num monte e vai ficar olhando para ver se Deus vai mesmo acabar com tudo ou não vai. Ele acha que não vai. E aí o sol está forte sobre ele e Deus ordena que uma planta cresça, provavelmente uma boboreira, e cresça e faça sombra para Jonas. E Jonas encontra consolo naquela sombra, porque o sol parou de atormentá-lo. O que acontece? O que nós aprendemos? As plantas estão sob o controle de Deus. Cresce. Deixa chorar, deixa gritar, grita junto comigo. Está sob o controle de Deus também. Presta atenção aqui. As plantas crescem conforme a vontade de Deus. Mas Deus não tinha acabado com Jonas ainda. E aí Deus envia um verme. E o verme vai e come e mata aquela planta. E Jonas fica sentidinho. E aí Deus dá a última lição. Dá o checkmate nele. Mas o que nós aprendemos? Que até mesmo os vermes estão sob o controle de Deus. Meus irmãos, será que nós cremos que até um verme está sob o controle de Deus? Será que nós cremos? Qual será que é o tamanho mínimo de um detalhe para que esse seja controlado por Deus? Será que dá para a gente pegar um micrômetro e medir para ver qual é o mínimo? Qual é a coisa menor que Deus se importa? Será que é um verme? Será que é uma semente de mostarda? Será que é um grão de poeira? Será que é um vírus? Deixa-me dar uma palavra sobre pandemia e que Deus me ajude. Meus irmãos, talvez nada na história da igreja tenha demonstrado mais a nossa falta de fé do que esse vírus. O medo, o cuidado, as restrições. Nós podemos usar milhões e milhões de justificativas. Não, é pelo bem do outro, não, é pela saúde. Não, um pouco de precaução e caldo de galinha não fazem mal para ninguém. Não isso e não aquilo. Não, nós temos que cuidar dos mais velhos. Não, a gente vê essas coisas depois. Podemos usar milhões de justificativas. Nós podemos nos convencer delas. Elas podem ser válidas.
Eu não estou falando para nós tentarmos ao Senhor. Eu não estou falando que nós podemos correr de cueca no sereno num dia frio e nós não vamos ficar doentes. Nem que nós podemos ir agora lá no shopping e lamber um corrimão que não vai dar nada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, meus irmãos, como que nós vamos conciliar a nossa fé com a nossa prática? O nosso pão diário está sob o controle do Pai, mas a nossa saúde não está. A nossa vida está sob o controle do Pai, mas a nossa saúde não está. Pássaros estão sob o controle do Pai, mas não a nossa saúde. Os nossos fios de cabelo, eles estão contados, mas os nossos dias não estão contados. Eu fico imaginando se um governante proibisse os cultos. Eles proibiram. Mas você vai dizer assim, não foi perseguição, porque foi pela doença, não foi para que o evangelho de Cristo deixasse de ser pregado. Meu irmão, quem comigo não ajunta, espalha. A televisão está mostrando o êxodo escolar, crianças que não vão mais voltar para a escola. Quantos não vão voltar mais para a igreja? Os puritanos ingleses, não conformistas, eles eram impedidos de pregar. Somente os que se conformavam com o anglicanismo. E aí Deus trouxe a peste bubônica e ela varreu a Europa. O que aconteceu com os conformistas? Deram no pé. O povo a gente vê depois. Vamos cuidar da nossa saúde. Os não conformistas se atiravam nas ruas para cuidar dos doentes afligidos pela peste bubônica. Milhares morreram junto porque contraíram a doença. E ainda assim, com uma rica história dessa, até hoje, até agora, ainda tem crente com medo desse vírus. Aí você senta e vai ler a sua Bíblia. Não temam aqueles que podem matar o corpo, não podem matar a... que palavra bonita. Mas você teme um vírus. Eu me sinto muito à vontade de falar sobre essas coisas. Essa semana eu perdi um amigo, minha idade, 2 filhos pequenos, saudável. Tinha tomado a vacina, não deu tempo dela agir. Não estou dizendo... O vídeo vai ser censurado na internet mesmo. Não estou dizendo que vacina é bom ou que não é, que tome ou que não tome. Ele tomou a vacina, era jovem, morreu. Eu respeito quem perdeu alguém. Eu respeito os mortos. Eu respeito aqueles que sofreram internações, entubamento. Eu respeito. Eu não vou dizer que é apenas uma gripezinha. Ela é uma gripezinha. Mas quem disse que ela era uma gripezinha não foi um presidente, foi um jornalista daquela rede de televisão, que é muito assistida aí na nossa nação. E de fato, para muitas pessoas é só uma gripezinha, para outras é uma gripe, sem usinha. E gripe é uma doença que mata. E para outros que têm outras comorbidades e outros problemas, é mais cruel ainda e mata. Essa doença mata, ponto. Mas, meus irmãos, será que algumas dessas pessoas morreram sem ser vontade de Deus? Nós temos que defender a nossa fé. E agora? Se o ateu chegar e dizer para ti assim, você acredita em Deus? Acredito. Você acredita que Deus é soberano sobre tudo? Sim. Ele é soberano sobre essas pessoas que morreram? Daí vareia. Veja bem, tem o livre-arbítrio, as pessoas não se cuidaram. Meu irmão, ou você crê ou você não crê. Eu respeito tudo isso, mas se nós cremos que a vida de um pardal está nas mãos de Deus, se nós cremos que os nossos fios de cabelo estão contados, nós devemos também crer que ninguém pode morrer ou viver se Deus não estiver no controle dessa vida.
Eu não vou mentir para os irmãos, o primeiro mês eu me distanciei a muito custo da minha mãe. Eu vou visitá-la quase todo dia. Eu ficava sentado na sala com a focinheira, porque o pessoal tem fé. Acredita que um pedaço de pano vai proteger de um vírus mortal. Isso é fé. Ou tolice, mas... E aí eu ficava sentado na sala, ela ficava sentada na varanda, à distância, no local com ar. Nós nos falávamos à distância. E ela é muito carente, e eu me despedia só. Eu quase matei ela em um mês com isso. E aí eu falei com ela e disse: mãe, e aí? Morrer a gente vai morrer de qualquer jeito. Mas eu prefiro que minha mãe morra, porque foi contaminada, até mesmo por mim. Mas que antes dela morrer, eu estava abraçando ela, eu estava beijando ela, eu estava dizendo que amava ela. Ou eu creio em Deus ou eu não creio em Deus. Nós oramos para não cair em provações severas no Pai Nosso, mas muitos caíram. E não só caíram, continuam reprovados. Quantos que deixam de vir à igreja porque tem a terceira onda, a quarta onda, a quinta onda, isso vai ser igual ao mar, irmãos. Essa vacinação vai ser igual a da gripe, vai ser todo ano. Por quê? Porque dá dinheiro. Deixa de ser tolo. Muitos caíram e continuam reprovados. Mas, meus irmãos, se nós não formos fiéis no pouco, como que nós guardaremos a nossa fé no muito? Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós aprendemos assim que o seu reino contempla até mesmo os pardais. O seu reino é soberano sobre tudo. A extensão do seu reinado, ela é tão abrangente que contempla a queratina dos nossos cabelos. O que isso nos ensina, irmãos? Não há problema nosso que não seja importante para Deus, que Deus não está velando, que Deus não está guardando, que Deus não está cuidando. Esse problema é muito pequeno. Pode ser para você, para Deus não é. Porque esse problema está atormentando um filho dele. Alguém que o unigênito do Pai sangrou para salvar. Se ele está presente no velório de um pardal, como é que ele não vai estar velando na sua vida? Eu vou pular algumas coisas. Vou deixar para a próxima semana. Mas antes de encerrar, eu preciso abusar de um símbolo. Vou dar uma de pai da igreja agora. Os pais da igreja, eles interpretavam tudo de maneira alegórica. Raciocina comigo o seguinte. Cristo é o cabeça da igreja, correto? É o que a Escritura nos diz, né? Todos nós somos parte do seu corpo místico. Nós celebramos essa união na ceia. Reafirmo, como a Bíblia nos diz, Cristo é o cabeça da sua igreja. É o cabeça do corpo místico. Com alguma imaginação, nós podemos considerar, meus irmãos, que cada crente é um fio de cabelo dessa cabeça. Todos eles estão contados. Todos eles estão registrados no livro da vida. Todos eles têm todo o seu tempo registrado nos céus. Todos eles estão ligados à cabeça. Todos eles estão guardados pela mão do soberano. Nós lemos na introdução, na versão de Lucas, narrando essa história. E Lucas diz o seguinte, que Jesus está dizendo: todos os odiarão por minha causa, mas nem um fio de cabelo da vossa cabeça se perderá. E você que está ligado no cabeça da igreja, no unigênito do Pai, você acha que você pode perder a sua vida por algum motivo? Você acha que em algum motivo Deus vai deixar de guardar
a cabeça da igreja. Para encerrar, meus irmãos, se nós temermos os homens, as circunstâncias, se nós temermos até mesmo as doenças, mais do que nós tememos a Deus, nós estaremos considerando homens, circunstâncias e doença como sendo maiores que Deus, como tendo poder maior do que Deus. E isso é idolatria. Enquanto alguém temer os seres humanos, não temerá a Deus. E quem teme a Deus já não temerá os seres humanos, escreveu Bonhoeffer. Escreveu o profeta Isaías, Deus falando, eu mesmo sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos dos homens que não passam de relva? Deus chama os nossos inimigos de mato, de capim. E está dizendo, quem são vocês? O que vocês pensam que são para temer capim? Se eu estou dizendo que vou cuidar de vocês. O epitáfio de John Knox, o fundador do presbiterianismo, o epitáfio é o que vai escrito na lápide da sepultura, para os irmãos entenderem. Lá está escrito assim, aqui jaz alguém que temeu a Deus, de tal modo que nunca temeu o rosto de nenhum homem. Já pensou se pudesse escrever isso no nosso? Meus irmãos, o puritano Jonathan Edwards, ele morreu, olha só que legal, ele estava no auge da sua carreira, com seus 13 filhos, ia ser reitor da universidade, e aí houve uma controvérsia a respeito de vacina. Varíola ou rubéola? Agora eu não lembro. Não lembro se era varíola ou rubéola, acho que é varíola. E havia um surto, uma pandemia, e criaram uma vacina, e as pessoas estavam com medo da vacina. E Jonathan Edwards foi lá e disse, não, aqui, pode pôr. E ao tomar a vacina, ele teve complicações por causa da vacina. E ele morreu por causa das complicações causadas pela vacina. Não estou dizendo que sou contra a vacina. O que eu estou querendo dizer para os irmãos são duas coisas. Primeiro, há complicações em vacina. 3 coisas. Há complicações em vacinas. Há pessoas que morrem com vacina ou sem vacina. E Jonathan Edwards nos ensina uma lição. Ele não estava temendo a morte. Fosse por vacina, fosse por doença. E sabe o que Jonathan Edwards falou, no seu leito de morte? As últimas palavras de Jonathan Edwards foram as seguintes. Confie em Deus. E vocês não precisarão temer mais nada. Matthew Henry escreveu o seguinte: ainda que os tempos sejam muito difíceis, os nossos tempos são difíceis ou não são? Ainda que os inimigos sejam muito cruéis e as situações sejam muito ameaçadoras, ainda assim nós não precisamos ter medo, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne, enquanto tivermos um Deus tão bom, enquanto tivermos uma causa tão boa, enquanto tivermos uma esperança tão boa por intermédio da graça. Meus irmãos, eu peço que Deus derrame coragem e ousadia nos nossos corações. Eu peço que Deus traga a nós um santo temor ao seu santo nome e que nós não venhamos nunca mais a ter medo de homem nenhum, de situação nenhuma, de circunstância nenhuma, de doença alguma, de nenhum vírus, de nenhuma crise, de nenhum desemprego e nem mesmo e principalmente da própria morte. Que nós tenhamos temor somente a Ele e nada, nem ninguém mais. E que Deus Pai seja misericordioso conosco por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Fique em pé, já curva a sua cabeça. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Criador. Tu, Senhor, que velas
pelos pequenos pássaros. Tu que contas os nossos fios de cabelo, assim como tu contas os nossos dias, aumenta-nos a fé. Dá-nos fé em Ti, para que tenhamos temor somente a Ti. Dá-nos fé em Ti, para que não venhamos a temer mais ninguém, nem nada. O que podem nos fazer os homens, Senhor? Acabar com a nossa vida. Eles só podem fazer isso se Tu permitires, enquanto Tu nos der fôlego para respirarmos, enquanto nós tivermos vida aqui nessa terra, Senhor. Não permita que a nossa vida seja desperdiçada, sem ser utilizada para a glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós. Faz-nos confiar na Tua segurança, no Teu cuidado. Fortalece os nossos joelhos e glorifica o Teu nome em nosso meio. É o que nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.